Começa agora o programa Em Sintonia com a Natureza. Em Sintonia com a Natureza é uma realização do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que sintonizam agora com a gente. Eu sou João Lucas França, comunicador do Centro Sabiá, e está começando agora o programa Em Sintonia com a Natureza, o nosso programa semanal para discutir agricultura familiar, soberania alimentar, agroecologia e sustentabilidade. Em Sintonia com a Natureza é esse programa onde toda semana a gente junta notícias, músicas e entrevistas em meia hora de programa para deixar você sintonizado e sintonizada com a natureza. Hoje falamos sobre o dia 24 de fevereiro, uma data muito especial que marca a conquista do voto feminino no Brasil. A luta das mulheres pelo voto feminino no Brasil começou em 1891, quando ainda tentavam, por meio da lei, incluir o voto das mulheres como um direito assegurado. Esse direito foi rejeitado pela Constituição, que só assegurou o voto das mulheres em 1932, mais de 40 anos depois. E não foi por acaso. A luta pelo voto tomou força e se alastrou graças ao avanço dos movimentos sociais do século XX, que trouxe consigo o movimento feminista para a linha de frente. A luta para assegurar o lugar de direito das mulheres na política e nas tomadas de decisão ainda não acabou. O movimento feminista segue sendo a grande defesa pelos direitos de todas as mulheres pelo mundo afora. É para falar sobre essa luta, o dia 24 de fevereiro, o dia da conquista do voto feminino no Brasil, que hoje convidamos Carmen Silva, doutora em Sociologia, educadora do SOS Corpo, que é o Instituto Feminista para a Democracia, e também a ativista do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Olá, Carmen, bem-vinda ao nosso programa. Olá, é sempre um prazer participar aqui do programa com vocês. Centro Sabiá é um motivo de satisfação sempre. Também dividirá a mesa com a gente Gabi Monteiro, consultora do Programa de Desenvolvimento e Participação de Adolescentes do Unicef Brasil. Gabi já foi assessora e educadora política do Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste, o MMTRNE, principalmente em defesa dos direitos das mulheres, da população negra, da juventude e da agricultura familiar e agroecologia. Obrigado por aceitar nosso convite, Gabi. Olá, João Lucas. Olá para todas as pessoas que fazem e escutam o Cantos do Sabiá. Queria agradecer o convite para estar aqui contribuindo um pouco com a reflexão e com o debate de hoje sobre voto feminino. Bom, acho que já para a gente mergulhar no assunto de vez, eu pergunto: qual a importância de uma data como esta, do dia da conquista do voto feminino no Brasil, de ser lembrada e ser comemorada? Bom, então eu acho que para a gente começar a refletir, a gente tem que pensar do que a gente está falando quando a gente está falando de voto, né? A gente está falando sobre poder, a gente está falando sobre tomar decisão e exercitar poder. E como é que se constrói esse acesso ao poder na sociedade brasileira, né? A gente tem uma sociedade de marcas coloniais, de muita violência, e a gente vai ter uma democracia, um processo democrático muito frágil, né, na história da sociedade brasileira. E o direito ao voto, ele vai ser exercido inicialmente por um punhado muito pequeno de pessoas, e foi uma luta histórica, né? Foi uma luta histórica de diversos grupos, não apenas das mulheres. Mas vamos começar a pensar que quem era que podia votar, né? Inicialmente eram homens ricos que poderiam votar. Quando a gente fala, na verdade, que as mulheres tiveram acesso ao voto, é interessante a gente se perguntar que mulheres eram essas também, né? Imagine que nesse período as mulheres também só conseguiam votar com a autorização do marido. Então a gente começa a se perguntar como é que esse processo de construção de cidadania na sociedade brasileira. Quem é cidadão, afinal, né? Quem é cidadão? Que eu acho que nos remete a gente pensar como é que é essa construção da própria humanidade, né? Quem é que tem direito de ser humano? Quem é que tem direito de ser reconhecido como um sujeito? Quem é que tem o direito de tomar decisões sobre a sua própria vida, inclusive nos casos das categorias privilegiadas, sobre a vida de todo mundo ao redor, né? Quem é que tem
esse acesso, quem é que tem acesso a essa voz, quem é que tem essa decisão respeitada. Então, assim, a sociedade brasileira, ela é de uma construção patriarcal, né, extremamente racista, e você vai ter uma série de grupos excluídos, né, do direito ao voto. Imagine que até a Constituição de 1988, o voto ainda era negado às pessoas analfabetas, por exemplo, num período em que a gente tem um número muito grande de pessoas analfabetas no Brasil. Então, assim, o voto, né, o direito ao voto, ele foi algo que ele teve sempre em disputa, né? A gente passou por um período também de ditadura militar, então, se você vai observar ao longo de toda a história, isso nos mostra muito sobre as dinâmicas de poder que a sociedade brasileira atravessou. E quando a gente fala do voto feminino, é justamente um marco nessa garantia do reconhecimento das mulheres como um sujeito de direitos, ainda que dentro desse cenário fosse um acesso muito limitado, né? Como geralmente são quando a gente começa a acessar os espaços de poder. Aquilo ali vem com uma série de restrições, aquilo ali gera muita polêmica, aquilo ali é fruto de um esforço, de uma organização e de uma movimentação coletiva muito intensa e muito extensa também, né? Porque esses processos, eles não são rápidos, eles sempre demandam muito tempo. Então, assim, só reforçar mesmo que a luta das mulheres, ela continua, né? A luta das mulheres para poder ter direito a não apenas a votar, mas ter direito a concorrer, ter direito a estar nos espaços de poder, a estar nos espaços de tomada de decisão, a estar dentro dos cargos do legislativo, do executivo, né? Os espaços em que as esferas públicas de poder em que as decisões são tomadas, né? Ainda somos muito poucas. E quando a gente vai pensar também quem são essas mulheres que estão nesses espaços, isso nos leva para outro debate, né? Para outra discussão. É sempre importante comemorar, relembrar as datas que dizem respeito às conquistas da luta de um movimento social forte como é o movimento feminista. Então, lembrar essa data tem esse sentido, de lembrar que isso é apenas um direito conquistado, que isso não nos garante sequer uma presença significativa no parlamento brasileiro, uma vez que no Congresso Nacional nós temos apenas 15% de mulheres. Então, apesar dessa conquista, nós temos muita luta pela frente, inclusive pelo direito de participação das mulheres, porque ainda somos completamente subrepresentadas no poder legislativo e no poder executivo. E também no judiciário, mas esse não se vai por eleição. É muito significativo que essa data, 24 de fevereiro, dia da conquista do voto feminino no Brasil, tenha sido sancionada pela primeira mulher eleita presidente do Brasil, Dilma Rousseff. É por isso que eu pergunto para você, qual a importância de termos mulheres representando cargos importantes na política brasileira? Realmente faz diferença? A conquista do voto feminino foi uma conquista que ocorreu por muita luta das mulheres na época, né? Tanto pelas mulheres de classe média que estavam sempre escrevendo para jornais, para revistas e tal, como pelas mulheres do povo que viam que os políticos, homens e proprietários, não consideravam, né, a questão das mulheres, não consideravam seus direitos. Então, a luta foi muito importante por isso. Agora, não é o fato de ter mulheres no legislativo ou no executivo que confere esses direitos, porque, infelizmente, nem todas as mulheres, como os homens também não, são comprometidos com uma visão política voltada para direitos. Então, é uma data significativa porque é um elemento da cidadania feminina, né? É um elemento importante da cidadania. Mas a diferença está em a gente ter mulheres conscientes da sua condição social, da situação de dominação e de exploração em que vivemos, e ter mulheres que lutam por direitos, seja nos movimentos sociais, ou seja, na sociedade em geral, seja no parlamento, né, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, ou seja também na sua vida profissional de acordo com aquilo que fazem. Eu
escolhi fazer esta luta na sociedade. Então, participo do movimento de mulheres, que é o movimento feminista. A data foi proposta pela deputada Sueli Vidigal, que na época relembrou que a luta pelo voto feminino no Brasil foi assegurada após uma intensa campanha nacional, numa luta que começou antes da própria proclamação da República. Veja só. Então eu pergunto, por que ainda é tão difícil assegurar os direitos das mulheres até os dias de hoje, tanto tempo depois? Eu acredito que as lições que nós aprendemos quando a gente olha para a história da luta das mulheres, das diversas mulheres brasileiras, é que o esforço ele precisa ser coletivo e que realmente só o nosso processo organizativo consegue causar impactos e mudanças, ainda que elas não sejam no ritmo que a gente gostaria ou precisa, e ainda que a gente esteja lidando com os limites de um modelo, né, com os limites de um sistema político, de um modelo de democracia representativa, mas essa é a sociedade que aí está, né, essa sociedade em que vivemos, e a gente tem direito de decidir sobre ela, a gente tem direito de estar nos espaços em que são considerados os espaços importantes. Nós não queremos ficar relegadas aos espaços considerados desimportantes, mas ao mesmo tempo a gente também ressignifica, sabe? Onde é que é desimportante? A cozinha é desimportante? O quintal é desimportante? De forma alguma. A gente vem e mostra como todos os espaços que nós ocupamos, eles são importantes e nós construímos resistência a partir deles. Quando a gente fala que o pessoal é político, a gente está mostrando que, na verdade, a política não se faz só lá nos espaços de poder. A política se faz todo o tempo, a política se faz dentro de casa, a política se faz aqui agora. E a gente, nós mulheres, como seres políticos, a gente tem o direito de estar em todos esses espaços, não apenas no espaço doméstico, mas a gente também quer estar dentro dos espaços em que nós fomos desautorizadas historicamente a acessar, né? Então, acho que quando a gente olha, né, quando a gente faz essa retrospectiva do que é que tem sido historicamente, os avanços, os retrocessos, as dinâmicas todas relacionadas às garantias de direito das mulheres, a gente sabe que, na verdade, não dá para parar, não dá para parar. A gente tem que continuar em busca de construção de estratégias e táticas que nos ajudem, né, a conseguir garantir e ter incidência política, né, e ter a nossa voz, e ter o nosso direito de tomar decisões sobre as nossas vidas e sobre a sociedade em que a gente vive, respeitado. E apesar dos recentes retrocessos na política de nosso país, a gente sabe como é que está indo o nosso país, você vê o Brasil se tornando mais consciente em relação às pautas de luta das mulheres no Brasil? O Brasil está mais consciente porque o movimento feminista tem lutado muito para isso. Agora, os retrocessos que nós vivemos na política brasileira não são apenas retrocessos. Nós temos um governo federal que, do ponto de vista econômico, é ultra neoliberal, do ponto de vista social, retira direitos das maiorias, das mulheres, das trabalhadoras, das pessoas negras, do povo periférico. Então, não é um simples retrocesso, é um problema bem maior. Mas, apesar disso, o movimento feminista tem crescido porque tem se fortalecido o debate e as novas gerações que estão chegando e que têm acesso à internet, têm discutido muito, têm tido acesso a informações sobre o que é a luta das mulheres. Então, realmente, como você diz, cresceu muito no Brasil e no mundo todo essa ideia, né, da luta feminista e muitos novos coletivos, novos movimentos se organizando. Inclusive, no Brasil, ano que vem a gente vai ter um encontro nacional de todos os movimentos feministas que está sendo articulado unitariamente e isso é muito importante para fortalecer ainda mais essa luta. Você poderia falar um pouco mais sobre feminismo, explicar o que é esse movimento? Às vezes a gente ouve tanto falar sobre, né, o tempo todo, mas não sabe realmente o que é. Quando a gente fala sobre mulher, é sempre bom a gente reforçar de que não existe uma única experiência de ser mulher no mundo. Não existe uma única... quando a gente fala de mulheres, a gente não está falando de uma categoria que ela é homogênea, né? Não existe a mulher universal. Isso é algo que a gente tem continuamente repetindo
a partir dos feminismos contra-hegemônicos, né? No feminismo negro, no feminismo rural, é muito comum você ter discursos que apontam assim. Muitas vezes as nossas experiências, elas são totalmente diversas a respeito de como é ser mulher, né? A partir de vários marcadores que a gente carrega, marcadores de raça, de transgeneridade, de orientação sexual. Nós somos diversas. Então é muito importante a gente reforçar isso, né? De que nós somos mulheres diversas, nós temos bandeiras diversas, nós temos experiências diversas e nós temos formas de organização políticas que são diversas também. Por isso a gente precisa falar de feminismos no plural. Muito bom, esses pontos que vocês trazem são muito importantes. Mas infelizmente o nosso tempo de programa está quase acabando. Então eu queria que vocês fizessem as suas considerações finais, alguma coisa que vocês não disseram ainda que gostariam de dizer. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é concluir colocando que as restrições são muitas, as restrições são imensas, né? Porque a gente está justamente lidando com uma sociedade toda estruturada na violência e na exploração de determinadas categorias. Então, para uma mulher negra, pobre, acessar um espaço de poder, né, ter a sua participação política garantida, é muito difícil. Na verdade, a gente sabe que tudo é difícil para a gente, né? Então, isso nos desafia a cada vez mais nos organizarmos, nos articularmos e mostrar que ainda que com esse nível absurdo, histórico, de adversidades que a gente enfrenta, nós somos sim gente, né? Nós somos seres humanos. Por mais que isso tenha nos sido negado de tantas formas, nós sabemos quem somos e nós acreditamos naquilo que a gente defende. A gente tem um projeto político. Então, quando a gente está falando sobre voto, a gente está falando sobre isso. A gente está falando sobre reconhecimento de cidadania, a gente está falando sobre voz, sobre poder, a gente está falando da humanidade em si, né? De, afinal de contas, quem é que tem direito de ser reconhecido como ser humano nessa sociedade? E nós somos seres humanos, a gente quer ser reconhecido como isso, a gente quer tudo, a gente quer uma vida digna, uma vida plena. É isso, né? Essa é uma data em que a gente olha para a luta histórica que nos trouxe até aqui, a gente busca compreender quais são os desafios do nosso tempo atual e a gente busca construir os caminhos de aquilombamento, de resistência, assim como fizeram as que vieram antes de nós, para garantir melhores condições para as outras que virão no futuro, para as outras e outros, né? Para todo mundo, porque no nosso projeto ninguém está excluído. A gente, na verdade, quer acabar com a ideia de um mundo em que pouquinhas pessoas podem decidir, pouquinhas pessoas podem se beneficiar. Carmen, Gabi, muito obrigado pela participação de vocês em nosso programa essa semana. Gente, conversei com Carmen Silva, socióloga e educadora do SOS Corpo, o Instituto Feminista para a Democracia. Conversei também com Gabi Monteiro, que é consultora do Programa de Desenvolvimento e Participação de Adolescentes do Unicef Brasil. Eu lembro que essa aqui é só uma partezinha da nossa entrevista, viu, galera? Se quiserem ouvir a entrevista completa e sem cortes, não esqueçam de acompanhar a gente pelo podcast, o Cantos do Sabiá. Você encontra o Cantos no Spotify e no Mixcloud. Procura por a gente. Para abrir o giro, falamos sobre o programa 1 Milhão de Cisternas, o P1MC da Articulação do Semiárido, a ASA, que enfrenta dificuldades de mantimento dos recursos. E agora a seca e fome começam a se transformar em alerta novamente no semiárido. O P1MC é um projeto essencial para a vida sustentável no semiárido brasileiro e tem sido referência internacional no que se trata de efetividade, uma vez que foi essencial em 2014 para que o Brasil deixasse o mapa da fome, promovido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. A cada ano, menos dinheiro é destinado para a ação de defesa das vidas do semiárido. O montante previsto para o ano de 2020 pelo governo Jair Bolsonaro é de apenas 50,7 milhões de reais, a destinação de recursos mais baixa desde que o programa foi criado, em 2003. A Articulação do Semiárido Brasileiro, a ASA, a organização central nessa iniciativa, estima que seria necessário 1,25 bilhão para atender a demanda de construir mais de 350 mil cisternas, cobrindo todo o déficit remanescente.
Os dados foram apurados pelo Brasil de Fato. A luta da articulação do semiárido, a ASA, é pela vida, pela não exclusão do semiárido nordestino. O combate à desertificação continua, ainda que com recursos escassos. Esse foi o nosso Giro de Notícias. Agora você acompanha a reprise do episódio da radionovela Entre o Sertão e a Capital. Confere aí. Começa agora a radionovela Entre o Sertão e a Capital. Alô, Fran. Oi, Gel. Tô vendo que essa semana acordou cedinho, não foi? Ah, com certeza, minha irmã. Não dá pra ficar mais parado, não. Acabou o recesso, Fran. Tudo de volta. Ô, Gel, e por aqui que a gente nem parou? É muito corre-corre, meu irmão. É mesmo, né, Francisca? É muito raro vocês pararem as atividades por aí, não é não? Pois é, George. Muita gente nem acha, mas viver no campo e do campo é isso mesmo. Se parar, atrasa a produção, atrasa as vendas. E não é só as vendas, não. O que a gente produz, a gente come também. Então, se a gente parar, vai ficar sem água, sem comida, sem nada. É mesmo, Fran. Deve ser pesado viver do campo, hein? E é mesmo. Mas na cidade não é muito diferente, não. Semana passada mesmo eu assisti na televisão que o metrô quebrou. De novo. É nesses estresses toda semana que eu não aguentaria de jeito nenhum morar na cidade. É, Fran, o ruim de morar na cidade é isso. É muita violência nas ruas, muita violência do governo com a gente, com o povo pobre, negro da periferia, sabe? É tanta gente morando nas ruas, tanto descaso, mulher. É muito triste de ver, tem hora, sabe? Sem contar com poluição. Poluição sonora, poluição visual, poluição do ar mesmo. Mas eu acho que o cansaço aí também deve ser grande, né? Muito, Gel. Olha, meu irmão, trabalhar debaixo do sol não é brincadeira, não. Machuca e muito. E tá cada vez mais quente o clima, George. Vai chegar o dia que a gente não vai mais aguentar. Pois é, Fran. Parece que ninguém mais liga para essas mudanças climáticas. Quanto menos a gente cuidar do planeta, mais vai aquecer se acabar. É claro que muitas vezes esse governo não se importa com essas coisas, mas a gente precisa se importar. A gente precisa fazer a nossa parte. Às vezes é só fazer uma coisa simples, como reutilizar a água, descartar o lixo da forma correta. Isso já muda tudo. Pois é, minha irmã. Às vezes é preciso que a gente dê um passo para trás para ver o que a gente está fazendo. Do jeito que a gente vai vivendo, vai chegar uma hora que não vai ficar insustentável viver nesse planeta, sabe? Eu digo sempre, não é que o mundo vai acabar, que o planeta vai acabar, mas vai ficar insustentável para a humanidade viver nesse planeta. O planeta vai continuar, mas será que vai continuar de um jeito que a gente continua vivendo aqui? Enfim. E a gente tem que cobrar das prefeituras também, George. Lixo no lugar certo e que eles façam a parte deles. Tem que proibir empresa grande de sujar tanto nosso planeta, gastar tanto a água. Isso tanto no sertão como na capital, né? Boa, Fran. Isso mesmo. Com essa discussão toda, eu fiquei até pensando em fazer um projeto lá na escola sobre isso, hein? Vou falar com os professores de ciência para ver se topa. Olha aí, tá vendo no que dá uma boa prosa com a irmã mais velha? A luta continua, Gel. Ah, minha irmã, nisso aí o sertão e a capital tem que concordar. A qualidade de vida tem que vir em primeiro lugar. Agora eu vou lá, minha irmã. A luta continua, viu? Beijo, meu irmão. Até mais. Você ouviu a radionovela Entre o Sertão e a Capital. Você acabou de ouvir a radionovela Entre o Sertão e a Capital. E pessoal, é isso. O Em Sintonia com a Natureza vai ficando por aqui. E a gente agradece demais a você que nos acompanhou hoje. Você pode seguir nos acompanhando pelo nosso site, que é o centrosabiá.org.br, ou pelas nossas redes. Tá tudo aí nesse link. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas França, com a supervisão operacional do comunicador popular do Centro Sabiá, Darliton Silva.
As vozes na radionovela foram do poeta Davi Fantuzzi e de Riva Almeida, equipe técnica do Centro Sabiá. Tchau e até o próximo Em Sintonia com a Natureza. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu o programa Em Sintonia com a Natureza. Este programa é uma realização do Centro Sabiá, em parceria com a Rádio Pajeú, a Web Rádio da Articulação do Semiárido, a ASA, e a Web Rádio Agroecologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco.